Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 18. Vamos agora estudar a segunda parte dos geradores, tá? Bom, na outra aula eu falei das pilhas de Declanché, tá? Foi uma revolução, nós usamos até hoje. E agora vale a pena, né, falar das baterias de chumbo, que foi feito também por um francês, também no século XIX, né, que é o Planté, tá? As baterias de chumbo, elas são baterias, elas produzem um potencial um pouco mais elevado que as pilhas, né, e por mais tempo. Elas têm uma característica especial que depois a gente vai detalhar nas próximas aulas, que elas são reversíveis, você consegue carregá-las de novo, tá? Mas a gente se usa isso daqui bastante em automóveis, né, em veículos automotores. E basicamente, ó, você tem os eletrodos de chumbo e aí você diluídos, né, numa solução, num ácido aqui, um ácido é, sulfúrico aqui e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Você aplica uma pequena diferença de potencial e você consegue, então, fazer reações de oxidação e redução. Oxidação no ânodo, redução no cátodo, tá? Mas é uma coisa bem interessante, inclusive você consegue analisar aí com princípios de termodinâmica, né? Essa reação, bem legal, tá? Mas vamos para o nosso foco da nossa aula. Então, nessa aula, nós vamos falar agora das potências, porque como que eu meço a performance do meu gerador, né? O quanto que ele realmente vai me fornecer, tá? E lembre-se que a potência é em watt. E aqui é o seguinte, lembre-se que a gente tinha uma potência lá do gerador, né? O quanto que ele dissipa de energia, a gente também vai ter uma potência aqui, desculpa, a potência do resistor, aqui a gente vai ter também uma potência do gerador. Só que a potência do resistor era uma potência, quanto que ele dissipava de energia, transformava de energia elétrica para energia térmica. Aqui é quanto ele está transformando de energia, tá? E aqui é bom tomar cuidado também, porque agora aqui eu não vou ter uma potência, mas eu vou ter três potências, tá? Então é muito importante a gente entender o significado delas, ó. Eu vou ter a potência fornecida ou potência motriz, tá? A potência motriz, desculpa, eu vou chamar de PF, ela é o máximo valor de potência que o gerador pode fornecer. Então, ele joga tudo isso no sistema, tá? E é lógico, a potência fornecida, lembra-se que a potência é definida como a DDP vezes a corrente, né? E nesse caso, toda a DDP que o gerador pode fornecer é a força eletromotriz. Então, você pega a fêmea e multiplica por I, tá? Então, só que acontece, essa potência fornecida, uma parte ela vai ser dissipada e uma parte pela resistência interna, né? E outra parte ela vai para o circuito. Então, essa potência fornecida eu também posso definir assim, como sendo igual à potência útil mais a potência dissipada no resistor interno lá, da resistência interna do gerador, tá? A potência útil, desculpa, é PF, mas eu vou chamar de PU, tá? Desculpa, é só um erro aqui. Mas a potência útil é aquela que efetivamente vai ser jogada no circuito elétrico, que aí vai se produzir corrente e vai ser dissipada nos elementos do circuito. Então, a potência útil vai ser a DDP vezes a corrente. E veja que a DDP não necessariamente vai ser igual a FEM. A DDP eu calculo usando a equação do gerador, que a gente aprendeu na última aula, tá? Então, essa vai ser a potência útil. E a potência dissipada vai ser a potência dissipada pela resistência interna, então é o Rzinho vezes a corrente ao quadrado, tá? E note que todas essas potências são dadas em watt, que é a unidade padrão de potência. Uma outra característica que nós já vimos lá em Física 1 é o rendimento, que é a performance, né, desse processo. É uma unidade dimensional, geralmente ela vai ser dada em porcentagem, tá? Então, o rendimento do gerador, ele vai ser dado assim. Qual é a potência que foi efetivamente utilizada, né? A potência útil dividido pela potência total, ou seja, a potência fornecida. Então, qual que é essa fração, ou seja, qual que é essa porcentagem? Então, é por isso que eu pego a potência útil e divido pela potência fornecida. Se eu abrir isso nessas duas definições, eu corto a corrente, que é a mesma, né? Então, eu posso também calcular o rendimento do gerador pela DDP dividido pela FEM. E aí multiplico por 100 para dar em porcentagem, tá bom? Então, lembre-se que isso daqui é a performance.
Mas o ponto alto aqui, para você não confundir, é o gerador ele vai fornecer uma potência, né, que é a FEM, relaciona a FEM. Uma parte dessa energia, né, dessa potência, vai dissipada no resistor e a outra vai para o circuito, tá? Então, essa relação aqui é importante você lembrar, tá? E aí tem outro ponto que é o seguinte: eu posso ligar o meu gerador a vários bipolos, né, a vários circuitos eletrônicos. E aí ele vai fornecer várias potências, porque vai variar a corrente, né? Depende a corrente, lembre-se que a DDP que ele vai fornecer, a corrente vai depender da DDP e depende de outros fatores, tá? Mas tem uma condição que eu tenho a transferência máxima de potência do meu gerador, ou seja, uma condição onde o meu gerador vai fornecer o máximo de energia para o circuito elétrico, tá? Aí é o seguinte, qual que é a ideia aqui? Essa potência útil, se nós pegarmos da definição anterior, é a potência fornecida, né, menos a potência dissipada. E aí, se eu abrir isso em termos de corrente, eu tenho uma equação aqui que é quadrática, tá? Se eu fazer um gráfico da potência útil que vai para o circuito em função da corrente, isso aqui vai me dar uma parábola. Isso daqui é uma equação do segundo grau, né? Então é uma parábola com concavidade para baixo, ou seja, a potência útil ela sobe, aumentando a corrente, só ela atinge o máximo, né? Depois ela vai diminuindo. Ou seja, se você ir além desse máximo, você aumenta a corrente, só que você não está fornecendo mais energia para o circuito, porque você está dissipando mais energia na resistência interna, tá? Então o desafio aqui é descobrir qual é a condição para esse máximo, ou seja, qual é a condição para o nosso gerador fornecer o máximo de potência para o circuito elétrico. Esse máximo aqui, ó, a gente consegue descobrir, eu não vou demonstrar aqui, mas a gente consegue mostrar que o valor de corrente para esse máximo é exatamente metade da corrente curto-circuito. Lembra da corrente curto-circuito que eu calculo usando a FEM dividido pela resistência interna? Então, eu pego aquela corrente curto-circuito, divido por 2, essa é a corrente aqui que vai me dar o máxima potência útil, tá? Então, essa é a primeira condição para eu ter máxima transferência de potência. Nós podemos mostrar também, mas aqui não é a ideia, mas o segundo critério para você ter máxima transferência de potência, né, quando eu tenho isso daqui aceito, a DDP vai ser exatamente metade da FEM, tá? Então, nesse quesito, né, de máxima transferência de potência, a DDP é metade da FEM. Nesse regime, o gerador ele funciona com 50% de rendimento e o resistor que eu vou ligar o meu gerador é exatamente igual à resistência interna do meu gerador, tá? Então, o R é igual a Rzinho. Isso daqui é importante, gente, porque essas condições são sempre obedecidas. Em algum momento, algum problema pode falar assim, numa condição de máxima transferência de potência, a DDP vale tanto. Então, por essa relação, você já consegue descobrir a FEM. Ou ele vai falar a corrente é tanto, então você consegue calcular a corrente por circuito. Então, é importante você saber essas 4 condições que vão te dar, então, umas regrinhas, né, para você ter máxima transferência de potência, tá bom? Bom, e aí aqui nós já conseguimos analisar, então, o circuito elétrico mais simples. Daqui para frente a gente vai começar a analisar circuitos mais robustos, mas o mais simples é quando eu ligo um gerador com resistor. Quando eu ligar um gerador a um resistor, então eu vou ter uma corrente, né, passando no circuito elétrico, e aí muitas vezes eu quero calcular qual que é essa corrente. Então aí eu vou usar a chamada lei de Pouliot, que foi desenvolvida por esse francês, né? E aí é o seguinte, a lei de Pouliot, eu só vou combinar a lei de Ohm, tá? Que vai me dar a DDP do resistor e igualar com a equação do gerador, né, que vai fornecer a DDP que está sendo jogada ao resistor. Então, a partir de igualando essas duas expressões, eu consigo chegar na lei de Pouliot, ou seja, a corrente que vai passar nesse circuito aqui, ó, veja, eu tenho aqui um gerador, né, com sua resistência interna ligado diretamente aqui com o resistor R. E veja que a corrente sai do polo positivo, né? Já discutimos isso na última aula. Então, eu vou ter uma corrente aqui, tá? E aí, essa corrente, então, eu vou calcular pela força eletromotriz, dividir pela resistência do resistor, mais o Rzinho da resistência interna do gerador, tá? E note aqui o seguinte,
Se ao invés desse resistor eu substituir uma associação de resistores, dá na mesma. A única coisa que eu vou mudar é que esse R vai ser o REC, a resistência equivalente. Então, imagine que eu posso associar alguma coisa em paralelo, em série, posso fazer uma ligação robusta aqui, desde que eu consiga calcular uma resistência equivalente, então eu consigo usar a lei de Poulier. Tá? Então, eu uso essa expressão de forma algébrica. Se eu quiser encontrar o valor dessa corrente de uma forma geométrica, aí eu vou plotar então as curvas características do gerador e do gerador e do resistor. Ó. Lembra que do resistor é uma curva saindo aqui da origem, né? Do gerador uma curva para baixo. O ponto onde eles se encontram é exatamente o valor da corrente da equação de Poulier, tá bom? Então aqui essa equação é que a gente vai usar quando a gente estiver analisando circuitos mais simples. E aí vem outro ponto interessante. Nós vimos como associar capacitores, vimos como associar resistores. Os geradores nós podemos associar também. E não pense que é uma coisa que a gente nunca vê, a gente usa isso corriqueiramente. Então, por exemplo, a ideia aqui também é melhorar o desempenho dos geradores, tá? E assim, pode parecer uma coisa mais complexa, mas a análise disso daqui é simples, tá? Você só vai ter que fazer uma associação dupla, uma associação das forças das FEMs e uma associação das resistências internas, igual a gente fazia para resistor. Então, a primeira associação é em série. Ah, tem outro ponto aqui importante. Quando nós formos fazer associação de geradores, o mais comum, na verdade, o principal é você fazer associação de geradores iguais, tá? Então, nós não vamos, por exemplo, ligar uma pilha fininha com uma bateria grande. Você não faz isso, tá? E nós vamos ver mais para frente por que não faz isso, mas a resposta no momento é: se você associa pilhas diferentes, você não está melhorando o desempenho, né, do seu circuito. Na verdade, está piorando, porque uma pilha vai ser a dominante e vai começar, a outra pilha vai funcionar como um receptor, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas ela não vai contribuir em nada, ou seja, ela vai, na verdade, ela vai dissipar energia. Então, essa é a primeira razão por que a gente não coloca pilhas diferentes em associação. O segundo ponto, as pilhas são sempre ligadas, né, com polaridades contrárias. Então, por exemplo, principalmente nessa associação em série, eu vou ligar o polo positivo com o polo negativo da outra, e o polo positivo dessa com o polo negativo da outra. Exatamente porque, nesse caso, eu vou trabalhar com todas, né, fornecendo energia. Se eu ligar com o polo invertido, é a mesma ideia. Então, uma vai trabalhar em regime de receptor, eu não vou estar contribuindo para o circuito, na verdade, eu vou estar atrapalhando o rendimento do meu circuito, tá bom? Então, 2 pontos. Sempre polaridades diferentes, né, no caso, associação em série, e pilhas iguais, tá? Então, eu não vou tratar aqui de associação de pilhas diferentes, tá? Bom, então, associação em série. Associação em série nós usamos, por exemplo, em lanternas. Ó. Lembra que você coloca aqui em sequência, né, uma bateria atrás da outra. Então, isso aqui é uma associação em série. O que acontece numa associação em série, né? Veja, a FEM, esse polo positivo, ele vai induzir, então, cargas negativas, né, opostas, no outro polo. E assim sucessivamente, tá? Na verdade, a FEM equivalente vai ser a somatória de cada FEM, de cada bateria, né, de cada gerador. Porque cada um aqui está produzindo energia, né? Um potencial elétrico, então o potencial equivalente você vai somar. Então lembre-se, uma associação em série, a FEM equivalente é a somatória das FEMs individuais. E a resistência equivalente é como se fosse uma associação em série de resistores, então você vai somar também, tá? Então, se você tiver vários, né, uma quantidade grande de geradores em série, a FEM equivalente é multiplicar a FEM individual vezes o número de pilhas, né? E a resistência equivalente também, multiplica o N, número de geradores, vezes o RZ, tá bom? E aqui a gente começa a perceber o seguinte: numa associação em série, você aumenta a FEM, né? Ou seja, você aumenta a capacidade de fornecer energia, mas também você perde mais energia porque a resistência interna aumenta, tá? Numa associação em paralelo, né? Aquela ideia.
todos vão estar ligados, né, com a mesma orientação de polaridade. Então, todos os polos negativos de um lado, todos os polos positivos do outro. Você nunca vai ligar com o polo reverso, porque aí você não vai estar melhorando sua associação. Na verdade, um vai funcionar como um receptor e vai estar atrapalhando, tá? Nas próximas aulas a gente vai investigar receptores. Bom, mas enfim, então todos na mesma polaridade, todas as pilhas iguais, tá? Então, nesse caso, onde a gente usa? Nos controles, ó. Controle, brinquedo, né? Todos esses casos onde a gente coloca a pilha uma do lado da outra, é uma associação em série, em paralelo, desculpa, uma associação em paralelo, tá? Tá aqui um desenho representando. O que tem característica nesse sistema? Veja, todos vão estar aqui no mesmo potencial. Então, a fêmea equivalente é a mesma. Você não melhora a fêmea. Mas a resistência equivalente, você vai usar aquela associação de resistores em paralelo, né? Que é a somatória de inversos de cada resistores. Então, nessa associação em paralelo, desculpa aqui está em série, mas é em paralelo, né? A fêmea equivalente você não muda, né? A fêmea individual de cada gerador, mais a resistência equivalente você divide pelo número de geradores. Então, você mantém a FEM da sua associação intacta, mas você diminui a resistência equivalente, consequentemente, você diminui a dissipação de energia, a perda de energia, tá? Por isso que nós usamos também a associação em paralelo, tá? Pessoal, então era isso, tá? Eu queria mostrar para vocês, então, a questão de potência e rendimento dos geradores, a lei de Poulier, né, que a gente vai usar para analisar circuitos mais simples, e a associação de geradores. E aqui eu separei alguns exemplos só para a gente ilustrar, né? Aqui as contas já estão aparecendo, mas vamos entender um pouquinho mais. Eu tenho um resistor de 2 ohms que é ligado numa pilha de FEM 1,5 volt. Ela tem uma resistência interna de 0,5 ohms. Eu quero saber primeiro a corrente que se estabelece no circuito. É um circuito simples, resistor com gerador. Eu vou usar a lei de Poulier. Então a lei de Poulier é essa daqui. Eu quero descobrir a corrente, né? Então vou colocar a FEM 1,5, o resistor e a resistência interna do gerador. Fazendo as contas, encontro um valor de corrente de 0,6 amperes, tá? E aí, muito cuidado, né, com as unidades. Lembra que corrente vai ser sempre amperes, né? Cuidado para você não confundir. Aí eu quero saber a potência fornecida e depois a útil. Potência fornecida, né? Tudo que o gerador pode jogar. Então eu vou usar a FEM vezes a corrente. A FEM eu já tenho, que é 1,5, e a corrente eu calculei que é 0,6. Fazendo as contas, 0,9 watts. Lembra que potência é em watts, tá? E aí a potência útil, eu preciso da DDP. Então, antes de calcular a potência útil, eu calculo a DDP usando a equação do gerador, né? Eu já tenho todos esses termos, ó, então é a FEM menos a resistência interna vezes a corrente. Eu encontro que a DDP é 1,2 volts. Veja que é menor que a FEM, né? Então, sempre a ideia é essa, que o gerador ele joga uma DDP menor que a FEM. Então, a potência útil, jogando esse valor DDP, eu encontro que é 0,72 watts. Então, veja, o gerador fornece 0,9 e você só usa 0,72 watts, tá? O resto é perdido na resistência interna, tá bom? Outro caso, eu tenho um gerador de FEM igual a 20 volts, ele tem uma resistência interna de 5 ohms e ele é ligado a uma carga, né, que é um resistor de 15 ohms. Eu quero calcular a potência motriz. Potência motriz é a potência fornecida, mas antes disso eu preciso saber a corrente, porque todas as potências envolvem corrente. A corrente vai ser pela lei de Poulier, né? Então eu tenho um resistor com um gerador, não tem mistério, então a corrente vai ser 1 ampere. Aí a potência motriz, então eu vou usar a FEM, então ela vai ser 20 watts. Aí a potência útil, na mesma forma, eu preciso calcular a DDP primeiro, eu calculo a DDP usando a equação do gerador, vou encontrar 15 volts, e aí eu calculo a potência útil, que vai ser 15 watts. Então ele fornece 20 watts, mas só se usa 5 watts. O que foi perdido, então, é a diferença desses dois, que é 5 watts, tá? E aí foi perdida, que foi dissipada no gerador, tá? Aí, para calcular o rendimento, eu faço ou a potência útil sobre a potência fornecida, mas dá para você fazer também a DDP sobre a FEM, e você chega, então, que o rendimento do gerador nessas condições é 65%, tá? E aí, então, eu quero saber agora a máxima potência que o gerador pode fornecer e em que condições.
Lembrem que a máxima potência é quando eu tenho a corrente metade da corrente curto-circuito. Então, aqui eu vou calcular qual que é a corrente para você ter a máxima potência. Então, lembra que a corrente curto-circuito é a FEM dividido pela resistência interna. Então, a corrente de máxima potência é metade disso. Então, eu vou fazer FEM dividido por 2 vezes Rzinho. Fazendo as contas, eu encontro 2 amperes. Tá? E aí, a potência, então, a potência, nesse caso, vai ser 40 watts. Essa é a máxima potência que o gerador está fornecendo. Então, veja que no caso anterior, eu tinha 20 watts de potência fornecida. Ela não era o máximo valor de potência. Na verdade, o máximo valor de potência é 40 watts nessa condição, tá? Só um outro comentário aqui antes, né? Mas veja que nessa condição de máxima potência, ele não está ligado nessa carga de 15 ohms. Porque a condição para ele ter máxima potência é que a resistência seja igual à resistência interna. Então, ele está ligado num resistor de 5 ohms, tá? Nessa última alternativa aqui de máxima potência, tá? Os outros itens no caso, uma ligação com resistor de 15 ohms, tá? Outro exemplo, eu tenho esse circuito elétrico, veja que agora a gente vai começar a analisar circuitos elétricos, né? A gente representa o fio como uma linha, né? E aí você tem os elementos, você tem um gerador e uma associação aqui de resistores. Então eu tenho um gerador de FEM 9 volts, resistência interna 1 ohm, ele está ligado, né? Nesses resistores, ó, veja, o R1 é igual a R2, que é 2 ohms, e o R3 vale 4 ohms. Eu quero saber qual que é a DDP no resistor R3. Para saber a DDP no resistor R3, eu preciso saber a corrente que vai passar no circuito, e a corrente vai ser uma só. Então, eu vou usar a lei de Poulier, só que agora no lugar eu vou colocar o REC, eu não vou colocar só um resistor. E esse REC são 3 resistores em série, então eu sei que tem que somar. Então, eu vou colocar FEM 9 volts, os 3 resistores, né, que é uma associação em série, mais um Rzinho que vale 1 ohm. Então, fazendo a conta, eu chego em 1 ampere de corrente. Sabendo a corrente, eu vou calcular então a DDP somente no resistor 3. E eu vou usar a lei de Ohm. Então, somente no resistor 3 é o R3 vezes a corrente, então a DDP é 4 volts. Então, você vê, a FEM ela fornece 9 volts, né? E aí você vai perder nessa DDP ao longo de todos os resistores que tem no circuito. O que vai chegar para R3 é somente 4 volts, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, tem uma associação de 5 pilhas iguais, né, baterias, elas estão em série. Então, lembre-se lá, uma associação em série. E aí, elas são ligadas a um resistor de 10 ohms e fornecem uma corrente de 5 amperes. Aí, isso é uma primeira condição. Numa outra condição, eu vou ligar isso a um resistor de 28 ohms, ele vai fornecer uma corrente de 2 amperes. A partir disso, eu quero calcular a FEM e a resistência interna de cada bateria, que são iguais, tá? Só para lembrar, então, a FEM equivalente a uma associação em série, então eu multiplico aqui o número de baterias, então vai ser 5 vezes a FEM individual. A resistência equivalente também vai ser 5 vezes a resistência interna individual. Aí eu vou analisar cada momento separadamente. Então, no primeiro momento, eu vou ter uma corrente, que vai ser 5 amperes. E aí, a lei de Poulier, então, eu vou usar a FEM equivalente, o resistor, que vai ser 10 ohms, e o REC equivalente. Então, veja aqui que eu tenho uma equação com duas incógnitas, tá? Então, aqui eu só rearranjei, né? Veja que eu simplifiquei aqui por 5, rearranjei. Então, eu vou ter essa primeira equação, 10 mais 5Rzinho é igual a FEM. Eu tenho duas incógnitas, não dá para resolver. Então, eu vou agora fazer o mesmo para a segunda situação. Para a segunda situação, eu tenho uma corrente de 2 amperes, só que agora o resistor é 28, tá? Rearranjando, né? Veja que eu dividi por 5, eu vou ter 11,2 mais Rzinho é igual a FEM. Então, agora eu tenho duas equações com duas incógnitas, eu vou combinar as duas. Eu vou igualar, veja que a FEM aparece dos dois lados, então eu vou igualar isso daqui com isso aqui. Então, eu encontro uma expressão com somente uma incógnita, eu vou descobrir então que o Rzinho vai valer 0,3 ohms. Aí eu vou substituir o Rzinho em uma das equações, e eu vou encontrar então, né, eu escolhi essa daqui, né, então eu vou descobrir quem é a FEM, e a FEM vai ser 11,5 volts. Descobri a FEM, o Rzinho, tá bom?
Pessoal, então é isso. Com isso, então, nós encerramos essa parte de estudo dos geradores. Agora nós vamos partir para o estudo dos receptores, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.